bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, no quadro Conhecendo o Pré-Candidato, nós vamos conversar com Carlos Fabião de Carvalho, pré-candidato a senador pelo PSOL no Espírito Santo. Professor e pesquisador, ele construiu a sua trajetória na área da educação, formado em História, mestrado pela UFMJ e doutorado em Educação pela UFES. Seu trabalho se destaca pelos estudos das políticas públicas, especialmente na área educacional de jovens e adultos. Com participação ativa em debates educacionais e iniciativas sociais, Carlos Fabião também já foi reconhecido pelo Prêmio Dom Luiz. Agora você vai conhecer mais sobre suas ideias e suas propostas. Conheça então o pré-candidato. Carlos, primeiramente agradecer por aceitar participar de gravar essa entrevista com a gente e mostrar para os eleitores capixaba quem é o Carlos Fabião. E para a gente começar então, ninguém melhor do que o próprio Carlos para falar quem é você fora das salas de aula e fora da política. Perfeito. Então meu nome é Carlos Fabião, eu sou nascido e criado aqui na região de Caratuíra, Grande Santo Antônio, neto e filho de estivadores, filho de uma professora, né, e de um estivador também. Estudei o tempo inteiro aqui na região, máximo do centro, até chegar à universidade. Você mora onde, Carlos? Eu moro em Santo Antônio, pertinho da Basílica de Santo Antônio. Sempre morei nessa região. Um período meus pais se mudaram daqui, e moraram 6 anos já de Cambori, mas eu casei e retornei para a região. Eu atuei aqui nos grupos das igrejas aqui, no encontro de adolescentes, encontro de jovens. Depois a graduação em História me fez dar uma afastada, uma refletida sobre isso. Mas depois eu volto com muita força no vicariato social, nos trabalhos das pastorais sociais, especificamente na Pastoral do Povo de Rua. No período pandêmico, mais recentemente, quem me acompanha observou como a gente coordenou os processos da Pastoral do Povo de Rua, no momento em que você tinha a ausência completa de políticas públicas, e acabei me enveredando a partir da educação de jovens e adultos no campo também dos direitos humanos. Você acha que essa falta de ausência que você fala de políticas públicas na pandemia, ela contribuiu para esse alto número de mortes que teve, não só no estado, mas no Brasil todo? Com certeza, né? Na verdade, tinha uma política pública do governo federal que era uma política de morte. Ou seja, era uma política pública induzida para a morte, né? Não o combate à ideia de se ser vacinado, a ideia de vai para a rua, né? Ou seja, o combate à ideia de um recolhimento necessário, embora que não seja para todos, mas necessário, né? Então, houve toda uma ideia por parte do governo federal que produziu uma política de morte. A gente teve uma sorte, né, tanto no Espírito Santo, uma sorte no bom sentido, tem um certo caminhar com lucidez no governo do Estado do Espírito Santo e nas prefeituras, de certa maneira, da Grande Vitória, que conseguiram, mesmo com invasões de hospitais, mesmo com um conjunto de ações contrárias, manter uma certa regularidade de proteção da vida. Isso deu uma balanceada. Onde se houve essa proteção da vida, você tem uma diminuição pequena, mas uma diminuição do número de mortes. Onde isso incentivado para o caminho da morte, você vai ter efetivamente um acúmulo disso. Certamente a ausência de políticas públicas contribuiu muito. Você tinha uma política de morte, mas você não tinha uma política, por exemplo, a priori de segurança alimentar. E por isso as pastorais entraram, a Pastoral do Povo de Rua, a Pastoral da Criança, diferentes igrejas, organismos sociais, a sociedade civil participou bastante, né, de garantia de alimentação daqueles que ficaram desempregados, daqueles que já passavam fome e agravaram, né, o seu processo de fome. Então, houve ali uma perspectiva de que nós nos salvamos, ou seja, só o povo salva o povo. A pandemia foi muito interessante, né? Só o povo foi capaz de salvar o povo. A gente não tinha por onde caminhar. Essa pergunta foi legal, me faz lembrar nos primeiros meses, onde você apresentou aquele aplicativo da Caixa Econômica para recebimento era um benefício, né? E eles ficavam esperando, assim, eles ficavam rodando por horas e horas e horas, né? Quer dizer, a forma tem pressa, né? Como também o direito à moradia, os despejados que estão na rua também tem pressa. Então,
Isso foi caótico para a gente. E você acha que essa falta de políticas públicas, principalmente na pandemia, ela se teve pela falta de interesse do governo, por incompetência, ou por realmente não acreditar na fatalidade do vírus na época? Uma parte não acreditou, entendeu que o caminho era um caminho equivocado, ou seja, o caminho do recolhimento, o caminho da busca pela vacina, era um caminho equivocado. E acreditou tanto nisso que, quando estavam em lugares estratégicos na gestão, fizeram com que isso acontecesse. Essa é uma coisa. Uma outra parte tinha receio, mas não teve a capacidade de mobilizar o Estado para a proteção da vida. Proteção da vida é inverter prioridades, inverter recursos de determinados setores produtivos para salvar o povo da fome, salvar o povo da ausência da grana do aluguel. Então você precisa fazer esse movimento precisa de coragem, mas também precisa de uma sociedade que pactue, ou seja, um empresariado que consiga compreender que a minha e a sua vida tem valor. E que por isso ele vai ter que ganhar menos ou deixar de ganhar durante um período para que outros possam manter a sua vida. Então isso também aconteceu na pandemia. Mas também tiveram iniciativas de universidades, da sociedade civil organizada, a gente fez várias conexões de vida na pandemia. E tudo isso aí que você viu de perto acontecendo, foi o que te motivou a entrar na política, ou existe mais motivos por detrás dessa decisão sua? Não, eu sempre fui provocado há muito tempo, Talvez na política que eu falo, perdão de interromper, ela foi na eleitoral, na disputa. Eleitoral. Então eu sempre fui provocado a isso. Eu militei no Partido dos Trabalhadores por décadas, 2 décadas, especificamente. Sempre atuei em assessoria de movimentos sociais, em fóruns, e sempre neguei isso. Eu sempre neguei essa dimensão da política. Entendia que a minha contribuição era de formação dos próprios políticos. Eu fiz formação de candidatos, já fiz formação de parlamentares, atuei muito com formação de movimentos sociais, como o Movimento de Pequenos Agricultores, Movimento de Luta pela Moradia, Movimento de População em Situação de Rua, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então eu tenho uma caminhada na formação desses movimentos, a formação de base desses movimentos. Só que o que aconteceu recentemente, de fato, foram provocações do show de horrores, Adilson. E aí a gente se sente um pouco covarde de não ir para o debate. Assim, uma coisa é eu e você numa diferença sobre a República. Ok? Sim. Você pensa ela numa perspectiva mais liberal, democrática, vou pensar ela numa perspectiva mais democrática popular, mais crítica, mas nós todos entendemos que a gente deve ganhar no voto, ter alternância, a partir do período constitucional, e que existe executivo, legislativo e judiciário que se organizam para uma vida comum. Ora que o recurso vai um pouco mais para cá, ora vai para lá, ora a desigualdade é reduzida de uma forma mais pactuada, ora não. Até aí. O que aconteceu nos últimos anos foi a quebra total dessa lógica. São pessoas que negam o caráter republicano, negam a democracia como um caminho de construção, negam a vida humana, legitimam e legislam pró-racismo, pró-feminicídio. E aí a gente se sente meio covarde, pela nossa formação. Não, a gente precisa conversar com a sociedade. Não se trata de ganhar ou perder, mas que caminho a gente pode fazer para conversar com a sociedade que existem outras formas já construídas por nós e que precisam ocupar lugares por debate. Isso, recentemente, a partir de um convite que já me foi feito lá na campanha à Prefeitura de Vitória. Na campanha Prefeitura de Vitória, a gente foi seduzido, foi convidado a compor com a Camila Valadão, a ser vice-prefeito. Naquele momento, eu tenho um espaço cultural aqui no centro da cidade, eu falei, eu não quero contaminar isso. Eu falei assim, eu quero ser senador. Lá é paritário, eu estudo TV Senado há um bom tempo, mas Fabiano, tem que começar como vereador, como deputado. Não, eu quero ser senador. Eu sou senador, eu sou professor e dono do espaço cultural, não preciso de outra coisa. Eu quero ser senador e quero fazer essa disputa. E 2 anos depois, o pessoal lembrou dessa fala, que eu achei que eu tivesse esquecido, e retomou o convite. Eu fiz uma conversa, Adilson, é importante que isso seja muito explicado, muito madura, sincera, com vários integrantes do campo progressista do Espírito Santo, antes de tomar essa decisão. Eu conversei com referências do Partido dos Trabalhadores,
conversei muito com referências do pessoal, conversei com os mandatos do Partido dos Trabalhadores em nível estadual e federal e perguntei, uma candidatura mais à esquerda pode ajudar, pode qualificar o debate? E essa candidatura sai a partir desses diálogos. Essa candidatura sai a partir de um entendimento de 99% do Partido dos Trabalhadores, né? E o entendimento de 100% do pessoal. Você é de um partido que é considerado pela direita extremamente radical e que tem essa bandeira aí dos direitos humanos, né, das pessoas negras, defende, tem políticas públicas voltadas para esse tipo de público. Como dialogar com quem não vê os direitos humanos uma necessidade de estar na pauta central da política? Então, perfeito. Primeiro, eu chego no partido com uma caminhada já nos direitos humanos. Eu já fazia parte da pastoral, do povo de rua, do vicariato social, da Comissão de Promoção da Dignidade Humana da Arquidiocese de Vitória, e lá representei a Arquidiocese de Vitória no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Fiz um mandato de conselheiro, né? Sim. Do Conselho Estadual de Direitos Humanos. O debate de direitos humanos, ele é um debate muito deturpado, né? Porque a direita capturou esse debate e soube, na frase assertiva e mentirosa, dizer, né, que é direito dos humanos, né? Então, o que se tem hoje, né, no campo dos direitos humanos? Uma ideia de proteção de criminosos, não é isso? Vocês protegem. Exatamente. É o que eles falam, né? Então, os direitos humanos protegem o criminoso. A primeira questão é conversar, né, sobre o que nós estamos falando de direitos humanos. Estamos falando de direitos básicos, constitucionais, fundamentais, conquistados ao longo de uma história à base de muita luta, que garantem a todos os humanos, ou deveriam garantir a todos os humanos, aquilo que é essencial para a promoção da vida. Nós estamos falando, então, de direito à água, direito à moradia, direito a trabalho, né? Direito à terra, aqueles que necessitam e que nos ajudam, quer dizer, são fundamentais para a nossa alimentação, aos pequenos agricultores, direito à terra. Okay? Direito a cumprir, sim, a sua pena com dignidade, porque a Constituição me coloca em privação de liberdade. Eu cometo um crime e eu preciso ser, se assim a justiça entender, a partir, né, daquilo que está regulamentado, privado de liberdade. Eu não preciso ser privado de liberdade sofrendo. Privado de liberdade tomando chicotada, privado de liberdade tomando tiro dentro, né, morrendo dentro do presídio. Isso não está previsto na Constituição. Eu acredito que hoje tem um setor da política no campo da direita e uma parte dos que se apresentam como progressista, que também é um problema, de trabalhar com a mentira da política. Óbvio, por exemplo, os golpistas de 8 de janeiro que foram condenados merecem toda a proteção do Estado na sua privação de liberdade. Como, da mesma forma que aquele que foi preso por tráfico de drogas também merece. Porque na sociedade maniqueísta, nesse tempo do ódio, eu também vi gente do campo progresso falando assim, não, agora deixa pra lá. Não, correto. Se, inclusive, é uma oportunidade para qualificar presídio, ter lá o advogado, a dondoca para qualificar os presídios, que a gente faça agora. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, direito humano, né? Uma pena que eles não chegam, isso é um debate sério, onde eles deveriam chegar, que são os mais vulneráveis. Nós estamos falando de pessoas em situação de rua. Né? Esses são os desvalidos, eles são completamente excluídos da base desse direito. Da base desse direito. Então, assim, obviamente que tem um discurso hipócrita em parte dessa direita que utiliza desse argumento, né, para lacrar, para ganhar os seus likes. Isso acontece. Mas eu penso que minha mãe, sua mãe, nossas tias, nossos vizinhos, quando a gente consegue explicar para eles o que nós estamos falando de direitos humanos, eles não vão discordar. Porque vai falar da nossa vida. Esse é o problema. O debate profundo não tem adentrado a política. A gente fica numa superficialidade.
né? Sim. Então, para esse grupo aí, que trabalhou de maneira maniqueísta, agora eu preciso do pessoal de direitos humanos. Claro, nós vamos lá. Né? O que vocês precisam? Ser tratados conforme todo mundo. Exato. É uma pena que a polícia não trata os nossos meninos, né, adolescentes em conflito com a lei, do jeito que tratou o povo lá em Brasília. E o que diferencia Carlos Fabian dos políticos tradicionais de hoje? Dos tradicionais, eu acho que muita coisa, né? Porque eu estou falando de um aspecto coletivo, de uma candidatura participativa que vai ter foco, Adson. E o foco é nos mais vulneráveis. Não vamos dar conta de tudo. Eu quero conversar com aqueles que, por exemplo, com quem eu quero conversar? Com as mães das pessoas que têm deficiência intelectual, que sofrem o aborto dos seus maridos, que têm raríssimas políticas educativas, de saúde, assistência social e cultura, e que precisam de sua representação. Eu quero conversar com a população de rua. Eu quero conversar com os pequenos agricultores, com os agricultores familiares desse estado. Eu quero conversar com os atingidos pelas barragens, que até hoje sofrem com a demora, né, de execução de políticas por parte desse governo de estado. Mas também quero conversar muito com a galera aqui da periferia. O que está pegando? Como é que a gente consegue fazer com que essa política tenha acesso? Queria voltar no outro aspecto. A política de cultura parece muito legal, né? Se você perceber, só eu e você temos condições de entrar no site para pegar um ingresso para ir para a casa do governador, para assistir o show de Vanessa da Mata. Eu quero saber quando é que meu primo, que mora no Morro do Quadro, vai conseguir sair de casa e ter acesso ao que aqueles que têm acesso ao site vão ter. Os moleques de São Pedro, de Jaburuni, os moleques de Nova Rosa da Penha, Cariacica, a periferia de Pedro Canário, não têm acesso a essa política de cultura que parece ser tão exitosa. É com esse grupo que a gente quer conversar. Significa que você vai excluir os demais? Não, eu só estou dizendo qual é o foco. Isso me diferencia. Entendeu? Sim. E a educação, você, né, como professor aí, como educador, como você avalia a qualidade da educação, do ensino no nosso estado hoje? Esse é um debate muito interessante. Porque a partir de um alinhamento, inclusive que está no governo federal, tá, Adson? Da ideia das classificações, a partir do sistema de avaliação externo permanente, né, onde você hierarquiza e classifica escolas e sistemas. A nota do Espírito Santo, de algumas cidades aqui do Espírito Santo, aparece muito alta, né, se comparar com outras. Então você olha de um aspecto geral e fala assim: pô, o Espírito Santo tem qualidade. Não, o Espírito Santo conseguiu criar um sistema de avaliação e se adequar a esse sistema de avaliação que responde bem às provas e às avaliações externas. Isso é verdade. Responder bem às avaliações externas não significa qualidade. A qualidade da educação tem a ver com que perspectiva ela é inclusiva ou não. De que maneira há efetivamente a aprendizagem ou não, para além dessas avaliações da questão da prova. A centralidade não está no processo de aprendizagem, mas está na avaliação. Vai ser contrário à avaliação de jeito nenhum, eu sou professor, doutor em educação, a avaliação é fundamental. Só que a avaliação, ela me organiza para o planejamento, ela não é o centro do processo. O processo é a aprendizagem. E quando você entra dentro da escola, por exemplo, a questão da educação em tempo integral, né, educação em tempo integral no Espírito Santo, o que você tem é extensão do tempo, não tem nada de integralidade na educação. Depois do almoço, o menino vai ficar lá, almoça, fica até 14h40, estendendo o seu tempo. Isso não tem a ver com a perspectiva da educação integral, que é a formação em arte, formação cultural, a formação filosófica, uma redução de carga horária de disciplinas mais críticas, alinhamento para subir efetivamente a média das notas. O que se tem de qualidade se deve aos educadores e educadoras desse Estado, não ao sistema que foi reorganizado. E isso a gente precisa conversar, só que eu preciso traduzir isso para
aquela senhora que matriculou o menino lá no colégio estadual, tá vendo a escola bonita, com ar-condicionado, ela tá entendendo que aquilo ali é qualidade. Sim. Ou seja, o nosso desafio é como é que você desmonta essa lógica tão montada que está em nível nacional, em nível estadual, em parte das prefeituras, provavelmente da Grande Vitória, de que a qualidade se dá pela centralidade da avaliação, distribuição de uniforme, ar-condicionado, se dá por isso também. Mas escapa um conjunto de ações para quem está dentro da escola tá pirando, professor adoecendo. E esse é um exercício que a gente vai ter que fazer nessa caminhada. Como é que a gente traduz essas mazelas da educação do Espírito Santo? A gente vê que você é bem atuante em vários ramos aí, né? Se eleito for, qual será a sua maior bandeira? Acabou que a gente acabou conversando um pouco sobre isso, né? Eu tenho apresentado a ideia que diz assim, eu gostaria muito e torço para que você se veja em mim. Se eleito for, eu tenho que fazer um exercício permanente de eu me ver em você. E ao me ver em você, essa reconexão vai ser permanente. A gente precisa deslocar recursos de grandes empreendimentos para direitos básicos ainda não garantidos no Estado do Espírito Santo. Como o que, por exemplo? Você tem grandes empreendimentos pensados na região de Pedra Azul, você tem grandes empreendimentos pensados na Serra, recurso público que dá a impressão de que é capital privado, que fala em geração de emprego, mas vai produzir riqueza para determinado grupo. Isso precisa ser redimensionado para direito à moradia. Nós temos um passivo de moradia terrível, veja aí a campanha Fraternidade. Okay? Para direito à água, a saneamento, nós temos um passivo dioturnamente de reclamações em relação à falta de água em várias comunidades no Espírito Santo. Você vê ocupações como em Vila Velha, ocupações em Vitória não resolvidas, e que o litígio está com grandes construtoras que têm muitos de seus braços no Poder Legislativo e que têm, obviamente, acesso ao Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. Mas eu digo isso, Adson, com muita doçura, tá? Quem é o Fabian? Se você perguntar por aí, é um cara que conversa com todo mundo. Consigo escutar e apresentar a minha diferença na convivência e não na ruptura. Tranquilamente. Eu sou servidor público municipal de Vitória e consegui apresentar todas as minhas divergências, que são coletivas e diferenças, com o prefeito da época, com o respeito, porque sei porque ele foi eleito e escolhido por essa população. Eu não contesto o resultado republicano. Faço os debates nos fóruns necessários e não confundo a pauta pública com a pauta privada. Busco o diálogo no mais esticado possível, desde que você defenda a vida, desde que você defenda a liberdade, desde que você defenda o direito constitucional para todos, desde que você não propague LGBTfobia, racismo, nem feminicídio. Se isso está acordado, querido, nós vamos sentar e a gente vai ver o que é melhor para esse Estado. Se isso não está acordado, aí nós temos uma dificuldade de efetivamente conversar. Agora, fala para os eleitores capixabas, por que eles devem confiar numa pessoa, num nome que ainda não teve o mandato para mostrar os seus trabalhos? Perfeito, eu realmente não tive mandato e estou dizendo para vocês, assim, eu vou precisar de 2-3 meses para caminhar ali naquela burocracia do Senado, mas assim, tem acúmulos de senadores que vieram antes de nós, acúmulos de equipes que já trabalharam lá. Agora você vai confiar em mim porque eu estou perto de você, porque você se vê em mim, porque eu sou próximo a você, né? Você vai confiar em mim porque eu sou um dos seus que estudou, que militou,
que atuou nas comunidades e que agora quer te representar na perspectiva das pautas que são as pautas mais dolorosas, que são esquecidas a partir disso. Você vai confiar em mim porque você vai poder me encontrar na quadra Novo Império sempre que precisar, você vai poder me encontrar na Casa Arabá sempre que precisar e na mesma escola que eu dou aula. Você vai confiar em mim a partir da minha trajetória e daquilo que dizem de mim. Inclusive, metade não gosta, não. O que vão dizer para você é o seguinte, ó, ou eu amo Fabiano, ou eu odeio Fabiano. Então você vai perguntar para as pessoas por que elas odeiam e por que elas amam. E a partir daí você faz a sua escolha. E confie em quem me ama e quem me odeia. Porque podem ser legítimos os motivos, né? Porque são motivos de pautas que a gente não abre mão. Quem diga que o político que quer ser honesto na política, ele paga caro por isso. Você está disposto a pagar o preço que for para não... Eu gostaria só de não pagar com a minha vida, sabe? Só porque eu sou muito medroso, eu gosto muito de viver. Gosto muito mesmo, assim. Eu não consigo ser aqueles caras assim, eu não tenho medo de tiro, mentira. No caso, se você vê que você entra no meio da corrupção para poder ter suas... Um exemplo, seus projetos aprovados, ou você renuncia porque senão pode ir ao extremo. Você... eu só não quero pagar com a minha vida, que eu vou. Então, se tiver que custar o seu mandato, você abre mão. Como cristão, assim, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Né? Sim. Morrer para mim, nesse caso, morrer é ganho. Eu só não gostaria de morrer por isso. Eu gostaria de morrer velho, vendo minha filha formada, Novo Império sendo campeão várias vezes. Eu tenho outros sonhos, assim. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu não sou aquele que diz não tenho medo de nada. Não, eu tenho medo. E esse medo ele vai reduzir, ele vai diminuir a partir do momento que eu tenho a base comigo. Ok? O medo me paralisa? Não, o medo me movimenta. Mas eu não vou dizer para vocês que eu não tenho medo, porque as pessoas são perversas, elas são malvadas. E eu sou professor, eu não lido com armas, eu não lido com violência, entendeu? Eu sou um professor. A minha arma é isso que eu estou fazendo com vocês. É o convencimento, né? É a didática, é o que eu sei fazer, né? É o que eu gosto de fazer, como eu me sinto bem fazendo. Então, não tem a renúncia, em hipótese alguma, da pauta. Eu só não gostaria que isso chegasse a esse extremo. Se chegar, eu peço para que quem fique cuide da minha filha, cuide da minha esposa, cuide da minha mãe e que a gente siga. Mas eu não gostaria que chegar a isso. Então, só para a gente entender. Você está ali, no Senado. Você quer manter a sua postura, quer tá correto, honesto, mas está tendo dificuldade porque eles estão te pressionando a se corromper. Você vai fazer o quê? Você vai continuar com o seu posicionamento, você vai aceitar as provocações, as propostas, ou você vai, para não chegar ao extremo, você vai se retirar? Então, a minha vida toda foi em continuidade de posicionamento, é um posicionamento de coragem. As posições são de coragem. O que eu tenho é muita proteção espiritual, pedindo para que a reação a essa posição de coragem não seja a minha morte. Isso não muda o meu posicionamento. Sim. Eu só abri meu coração de que eu quero viver. Sim. Eu não vou batalhar pela minha vida, eu vou batalhar pela nossa vida. Não é isso. Isso não muda o posicionamento. Ou seja, eu vou continuar fazendo o que eu venho fazendo ao longo da minha vida. E rezar para que as consequências não sejam a minha morte. Só isso. Perfeito. Tá bom? E agora, para a gente encerrar, manda uma mensagem aos eleitores capixabas que estão hoje desacreditados da boa política. Existem, tá? Inclusive entre os candidatos existem bons políticos. Existem políticos sérios, sim. Existem políticos que a gente discorda e são sérios. E existem maus políticos. É importante que a gente separe isso. Não são todos iguais. Não são. Quando você olha os candidatos do governo ao governo do Estado, você tem políticos que você discorda, mas que têm uma trajetória de seriedade. E tem maus políticos. Quando você olha para os candidatos ao Senado, assim apresentados, você vai ter políticos também cuja trajetória são trajetórias interessantes, você discorda, você tem bons políticos. E tem políticos que são maus políticos. O que é o mau político? Aquele que trabalha em benefício do seu enriquecimento. Ou dos seus. Ok? O que é um político que a gente discorda? Aquele que caminha diferente da gente, mas que traz alguns benefícios para a população.
Eu só não concordo com o caminho que ele faz. É porque os benefícios que ele traz poderiam ser estendidos para toda a população, e não só para parte. Ele faz algumas escolhas que são diferentes. Então não desencantem com a política, porque se a gente ainda tem um certo fluxo, é devido aos políticos que são sérios e honestos. Eles existem sim. Eu me enquadro no campo desses políticos, que querem conversar com vocês, que querem conversar com os outros políticos bons, ok? Neutralizar as malvadezas dos políticos privatistas e promover o máximo de reformas possíveis. Não existe, Adson, uma perspectiva de uma política pura, no sentido de que eu vou conduzir o projeto do pessoal numa Câmara, num Senado plural. A grande questão é que capacidade nós temos de conversar a partir de argumentos e a partir dos nossos princípios, sem abrir mão dos princípios, na busca de tentar convencer, mas também negociar pautas que podem trazer benefícios para a população capixaba, para a população brasileira. É isso. Carlos Fabião, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Está encerrando aqui. Eu que agradeço. E desejar a você aí boa sorte nessa sua caminhada. Né? Se eleito for, você vai ter um compromisso com o Estado, com o Estado, com o Brasil, e uma responsabilidade muito grande, e com certeza saberá atuar dentro lá do Senado e representar todos nós. Agradeço imensamente a oportunidade de poder conversar com a população capixaba. Isso me ajuda demais. E a gente vai elaborando, nós estamos no começo de uma caminhada. Então essa conversa nossa faz com que a gente elabore um conjunto de questões para nos preparar aí, porque vai vir pedrada pela frente.